Shalom, pessoal da Havat Hesed, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje, continuando um pouco falando sobre o Mashiach, nós vemos que o Tratado de Sanhedrin fala muito sobre o Mashiach, como a gente até falou em outro vídeo. E hoje a gente vai estar vendo a parte que fala que o Mashiach vem de Edom, o lugar que ele vai destruir. Vamos ler então o Tratado de Sanhedrin 98a. Rabi Yoshua ben Levi diz a Elias: quando virá o Mashiach? Elias diz a ele: vá perguntar a ele. Rabi Yoshua ben Levi perguntou: e onde ele está assentado? Elias disse-lhe: à entrada da cidade de Roma. Outras versões também falam a porta de Roma, né? Rabi Yoshua ben Levi perguntou-lhe: qual o sinal de identificação por meio de qual posso reconhecê-lo? Elias respondeu: ele se senta entre os pobres que sofrem de doenças, e todos eles desatam suas ataduras e os amarram, todos eles de uma vez. Mas o Messias desamarra uma atadura e amarra uma de cada vez. E ele diz: talvez eu seja necessário para servir para realizar a redenção. Portanto, nunca vou amarrar mais de um curativo, para não me atrasar. Então, aqui fala que houve um diálogo de Rabi Yoshua com Elias, e Elias falou que o Mashiach está sentado à porta de Roma, curando, ajudando os doentes. Isso aponta também para Isaías 53, que leva as doenças de Israel. Mas por que o Mashiach se encontra às portas de Roma, ou se encontra próximo de Roma? O que isso vem nos ensinar? O que isso quer dizer? Quando a gente vai analisar os grandes redentores de Israel, como duas figuras muito importantes, como Moshe Rabbeinu e José, filho de Yaakov, nós veremos que os dois eles foram para o lugar em que eles deveriam depois destruir. Nós vemos, por exemplo, Moshe, que foi poupado e foi criado pelo Egito, e ele causou a destruição do Egito, quando ele foi tirar o povo de Israel de lá. E nós vemos que Yosef desceu para o Egito, e lá ele trouxe salvação primeiro para os gentios, e depois trouxe salvação para a casa de Jacó. Então esses dois personagens, Yosef e Moshe, eles são conhecidos na tradição judaica como Mashiach Shebedor, ou seja, Mashiachs protótipos, aqueles que apontam as características do verdadeiro Mashiach. E isso é comprovado pela Torá, quando a Torá fala: e eis que Deus levantará um profeta semelhante a Moshe, Moisés Rabbeinu. Assim como Moshe foi criado no Egito, no meio do lar de idólatra, cabe salientar isso, né? Que Moshe foi criado num lugar totalmente idólatra, mas ele, depois de passar 40 anos lá com Jetro, ele veio e salvou o seu povo daquele lugar. A mesma coisa acontece com a figura do nosso Mashiach, Yeshua. Ele foi preservado, a sua história foi preservada por Roma. Porque quando o Império Romano, no século IV, acabou pegando o cristianismo como a sua religião, ele passou a preservar os escritos do Novo Testamento. Até o século III, Roma destruía tudo o que tinha a ver com Yeshua e seus discípulos. Mas quando a palavra se espalhou por todo lugar, e daí muitos povos estavam seguindo a religião ou o testemunho de Yeshua, então o cristianismo adotou e preservou a figura do Mashiach. Um outro texto também, que é Isaías 63, fala que quem é esse que vem de Botzará, que vem de Edom? É o Mashiach. Então esse é um texto dos profetas que fala que o Mashiach vai destruir Edom, mas de certo modo ele vem de Edom. Então nós vemos que a figura do verdadeiro Mashiach, o nosso Mashiach Yeshua, ele foi preservado pela Igreja Católica Apostólica Romana ou pelo Império Romano. Então nós vemos que o verdadeiro Mashiach está lá, mas ele está com uma veste como Yosef estava com uma veste de um egípcio, como Tsafat Paneah. Então ele está oculto. Somente aqueles que realmente desejam encontrá-lo, Deus aponta esse caminho, aponta que por baixo daquela vestidura romana está o Mashiach de Israel. E assim como José trouxe a redenção primeiro para os gentios e depois para seu povo, assim também o Mashiach. Por isso que lá em Romanos 11 fala que haveria um tempo dos gentios, mas quando acabasse o tempo dos gentios, viria a salvação para todo Israel. E assim também se aplica com o Mashiach Yeshua. Então veja de importante quando você examina a lei oral judaica, o Talmud, com um olho bem atento. E você verá
várias coisas que apontam para que Yeshua seja o nosso Mashiach. É isso, Shalom Litraot, até logo!